é triângulo amoroso que vocês querem. Irmã malvada, é isso que temos aqui. Olá, amigos! Patinando no Amor acaba de chegar na Netflix. É claro, vamos comentar tudo o que acontece nessa série. E, gente, não tem como não comparar essa série com outras parecidas, assim como Minha Vida com a Família Walter, O Verão que Mudou Minha Vida e Spin Out. É meio que uma mistureba disso tudo e a gente chega nessa série aqui. E tem, é claro, aqueles pontos críticos que eu já falei muitas vezes por aqui. Ultimamente eles não conseguem fazer uma história sem colocar um triângulo amoroso e parece que se tornou bem comum irmãos se interessarem pela mesma pessoa, irmão passar a perna um no outro, e mais uma vez a gente vê isso aqui com a Adriana e a Elise. Esse com certeza é o primeiro ponto crítico, quando a Elise começa a ser muito má com todo mundo. Ela trata todo mundo mal, inclusive a Adriana, gente, ela rebaixa essa menina tantas vezes, que eu não sei como que a Adriana não explodiu antes, né? No final todo mundo faz as pazes, elas ficam bem, é até bonito ver o crescimento que a Elise tem, como ela reconhece os próprios erros e que no fim das contas elas se resolvem como irmãs. Mas esse perdão não é pra qualquer um, tá, gente? Porque a Elise fez muitas coisas, inclusive ficar com o Fred. Algo que foi terrível, porque ela sabia do sentimento que a Adriana tinha pelo Fred. Ah, mas a Adriana também ficou ali com o Brayden sabendo que a irmã dela tinha ficado. Sim, eu também achei isso meio bizarro, né? Ela fica com o Brayden sabendo que ele tinha ficado já com a irmã dela. Só que a gente tem que convir aqui que a Elise ficava com todo mundo, inclusive namorava ali o Wes, mas também ficava com o Brayden, né? Com certeza não foi o maior ato de lealdade da Adriana, acho que ela poderia ter evitado um romance com o Brayden, especialmente por ele já ter ficado com a irmã dela, mas com certeza não se compara com a traição da Elise, que ficou com o Fred, sabendo que a irmã sempre foi apaixonada por ele, foi o primeiro amor dela, e também a motivação dela, gente, porque ela fez isso por pura inveja. Mas no fim das contas, eles viram uma chavinha ali na personagem, ela muda completamente e passa de alguém odiada para uma irmã amada, querida, que está apoiando todo mundo. Mas embora falar desse triângulo amoroso, né, gente? E assim, é muito mais fácil quando eles colocam ali um dos dois concorrentes como uma pessoa péssima. Mas isso não acontece aqui igual em várias outras séries, como eu já citei por aqui. E isso torna o trabalho muito mais difícil, porque a gente não sabe para quem torcer. De um lado a gente tem o Fred, e sim, eu fiquei com pena do Fred, gente, porque se coloquem na posição dele. Ele era ali o parceiro da Adriana de várias formas, né? No trabalho, no amor, na amizade, em tudo. Eles eram parceiros, eles se gostavam. E ela abandonou ele em todos esses sentidos. Então imagina como ele se sentiu em perder a menina que ele amava, a melhor amiga dele e ao mesmo tempo a colega de trabalho dele. Ele ficou sem nada e teve que reconstruir a vida. Com certeza isso foi um grande choque para ele. Então eu entendo quando ele chega ali, fica revoltado, chateado e até com ciúmes. E gente, para mim, ele teve atitudes muito nobres ainda assim. Ele ajudou o Brayden ali a pegar a coreografia, em várias vezes ajudou a Adriana. Então, apesar dele estar muito magoado, ainda assim ele estava presente e tinha atitudes bonitas. E eu entendo a revolta dele. Quem não estaria revoltado depois de tudo que aconteceu e confuso, né? Afinal de contas, a Adriana acabou abandonando ele. Então, sim, eu gostei bastante do Fred. Mas não tem como a gente dizer que não gostou do Brayden, gente. O Brayden, apesar deles dizerem da má fama dele, aqui a gente vê ele como um cara de coração. Fica muito claro que ele vai se apaixonando pela Adriana ao longo do tempo e ele vai se mostrando um cara com um coração enorme. E a gente vê muita química dele com a Adriana. Inclusive, a gente vê muito mais momentos dele com a Adriana do que do próprio Fred. Então é comum que muitas pessoas comecem a gostar dos dois juntos. Na verdade, é inevitável a gente não gostar, porque a gente vê o sentimento começando a rolar entre eles e tem muito mais momento deles juntos do que dela com o Fred. Afinal de contas, eles estavam afastados. Então é natural que a gente se apaixone por esse casal. E eu achei muita sacanagem da Adriana ela começar a ficar com o Fred enquanto estava ali com o Brayden. Pra mim, ela brincou com os dois e a gente já viu isso em outras tramas, assim como acontece lá em Minha Vida com a Família Walter, onde ela fica ali jogando com os dois irmãos. Não chega a ser tão cruel assim, mas ainda assim eu não acho que a atitude dela foi correta. Ah, mas ela tinha um acordo com o Brayden, que era fingimento, sim, mas os dois ficaram de verdade. A gente vê que vai sendo criado um laço entre eles e eles começam a se beijar e a ficar, gente, o que não fazia parte do acordo. Claramente a gente vê que tinha algo acontecendo entre eles, inclusive eles estão ali no vestiário ficando, né, logo antes ali da competição, sendo que não tinha ninguém pra ver. Então deixa de ser um fingimento e ela realmente começa a se envolver com ele até ela ver que o Fred também gostava dela e aí ela chuta completamente o Brayden. Então eu não achei correto da parte dela. O próprio joguinho de fingimento já não é muito legal, porque você envolve o sentimento de outra pessoa. Mas vai muito além disso, porque não era só fingimento. Eles vão construindo sentimentos um pelo outro, eles começam sim a se envolver ali no meio dessa brincadeira toda, desse fingimento.
relacionamento, eles começam a se relacionar e no fim das contas ela começa a se envolver com o Fred pelas costas dele sem ele saber de nada, ele descobre de uma forma horrível e é claro, gente, que ele ficou super magoado. Então ele abandona ela ali mais uma vez no final, né? O que poderia ser revoltante porque ele fez uma promessa que não abandonaria, mas sinceramente eu compreendo completamente ele. Ele se apaixonou, ela traiu ele pelas costas, então eu não vou mentir que eu entendo sim a revolta dele, assim como eu entendi a revolta do Fred. E no final das contas, com quem a Adriana deve ficar? Gente, eu acho sim que ela teve um super climão com o Brayden. Como eu disse, ela teve muito mais momentos com ele aqui nessa temporada do que com o Fred. Então é natural que a gente veja toda a química e até torça pros dois. E que a gente goste bastante do Brayden, porque a gente viu muito dele, né? No meu ver, os dois são excelentes pretendentes. Mais uma vez, tornando o nosso trabalho muito difícil aqui de torcer pra uma ou pra outra. Ela tem dois ótimos concorrentes. E a gente vê aqui se repetindo aquela história, né, gente? De dois homens se humilhando pra uma mulher. Porque mesmo depois que o Brayden vê que ela tá ficando com o Fred, ele continua ali falando com ela que gosta dela, que os dois têm alguma coisa, sabe? Então a gente vê que ele ainda fica ali se arrastando por ela mesmo depois de ver tudo isso. E mais uma vez a história se repete. Só que se vocês pararem pra analisar, a Adriana sempre amou o Fred. E agora a gente sabe que o Fred também sempre gostou dela. É um amor lá de infância, é o primeiro amor dos dois. E ela não pensou duas vezes em voltar com ele e abandonar completamente o Brayden assim que ele deu uma esperança pra ela. Então, sinceramente, eu acho que ela deveria sim seguir com o Fred, porque claramente os dois se amam, são apaixonados e o Brayden pra mim merece alguém que ame tanto ele assim como a Adriana ama o Fred. Ele merece isso porque ele é um cara incrível. Eu amei o Brayden, inclusive nessa temporada eu acabei gostando até um pouco mais dele do que do Fred, porque a série constrói, né, essa narrativa, a gente se apega muito ali ao personagem, mas não acho que ele deveria ficar com a Adriana porque eu não acho que ela merece ele depois de tudo que ela fez. Se ela ama tanto assim o Fred desde a infância e não pensou duas vezes em abandonar o Brayden, pra mim ele merece alguém que faça o mesmo, que se entregue pra ele dessa forma. Então, apesar de ter amado ele, é por isso mesmo que eu quero que ele fique com outra pessoa. E o que esperar numa segunda temporada? Então, gente, a gente pode esperar aí muita competição, porque o que aconteceu ali no final? No final, depois dela ganhar o Mundial ali com o Brayden, os dois se afastam como dupla e ele vira dupla da Hailey e ela volta a ser dupla do Fred. E agora, gente, eles vão ser concorrentes. E é claro, um meio com raiva do outro, porque ela tá chateada porque o Brayden abandonou ela no final das contas depois de prometer que não faria isso e ele está magoado porque ela usou ele e depois foi ficar com o Fred. Então eles têm muita mágoa e com certeza vão competir muito em relação a isso. E outra coisa que pode acontecer é a imagem do Fred começar a se manchar aí para talvez ela voltar a reacender alguma coisa ali com o Brayden, porque senão a história já tá muito desenhada, né? Então isso pode sim acontecer e aí o jogo muda tudo novamente. Confesso que eu não queria isso, porque se ela quis ficar com o Fred, pra mim ela tinha mais a que ficar com ele mesmo, já que eles sempre se amaram e poderia ter alguém especial pra poder ficar com o Brayden, mas a gente sabe que nunca é simples assim, porque pra esse triângulo amoroso continuar existindo, vai ter que acontecer alguma coisa nessa história. Deixem pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa temporada, se vocês também ficaram com muita dó do Brayden e também com dó do Fred, porque eu fiquei com pena dos dois nessa história toda. Então é isso, galera. Tchauzinho!